Uma sonda espacial em órbita profunda detecta uma chuva invisível. Essa barragem constante de partículas de alta energia, imperceptível aos nossos olhos, é um lembrete vívido de que o espaço não é um vácuo inerte. Em vez disso, é um ambiente dinâmico, permeado por forças que desafiam nossa compreensão imediata. Dados de telemetria confirmam eventos de partículas e anomalias eletrônicas, revelando a onipresença desse bombardeio cósmico. Essa presença contínua, mesmo nas regiões mais remotas, estabelece um mistério fundamental sobre sua natureza e origem. Embora a ciência já identifique os raios cósmicos como partículas subatômicas de alta energia, como prótons, núcleos atômicos e elétrons, sua origem e os mecanismos que as aceleram permanecem em um campo de intensa investigação. Diferentemente da radiação eletromagnética, como a luz ou os raios X, os raios cósmicos são matéria em movimento, capazes de interagir fisicamente com tudo em seu caminho. Compreender a natureza dessas partículas é crucial para decifrar os segredos mais profundos do cosmos e proteger nossa capacidade de explorá-lo. Em missões cruciais, como as das sondas Voyager ou dos rovers em Marte, anomalias e falhas eletrônicas esporádicas são frequentemente atribuídas a essas partículas. Um único raio cósmico pode penetrar um chip de memória, ionizando o material semicondutor e alterando um bit de dado, um evento conhecido como Single Event Upset. Em casos mais graves, essas interações podem desativar sistemas críticos de navegação ou comunicação sem qualquer aviso aparente. Isso demonstra o impacto direto e imediato que esse bombardeio invisível exerce sobre a tecnologia espacial. Essa vulnerabilidade inicial revela que a radiação cósmica não é uniforme em sua origem ou intensidade. Ela se manifesta em dois tipos principais: os raios cósmicos solares, que são menos energéticos e se originam no Sol, e os raios cósmicos galácticos, muito mais energéticos e provenientes de fontes fora do nosso sistema solar. Enquanto os raios solares são mais prevalentes nas proximidades da nossa estrela, os galácticos representam uma ameaça constante em todo o espaço interplanetário, direcionando a nossa atenção para suas origens distantes. Os raios cósmicos solares são um produto direto da violenta atividade da nossa própria estrela. Eles são acelerados por explosões solares e pelas massivas ejeções de massa coronal, ou CMEs, que lançam bilhões de toneladas de plasma no espaço. Durante esses eventos, o campo magnético turbulento do Sol e as ondas de choque geradas interagem com partículas, impulsionando-as a altas velocidades. A intensidade e frequência desses raios solares aumentam drasticamente durante o pico do ciclo solar, representando uma ameaça mais localizada, mas ainda significativa. Contrastando com as energias solares, os raios cósmicos galácticos possuem uma força que supera em muito qualquer coisa que possamos gerar na Terra. Enquanto o grande colisor de hadrons, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo, atinge energias na faixa de tera-electronvolts-TeV, muitos raios cósmicos galácticos são detectados com energias na escala de peta-electronvolts-PeV, 1000 vezes mais potentes. É como comparar a energia de uma bola de tênis com a de um trem em alta velocidade. Isso nos força a questionar como a natureza consegue acelerar partículas a níveis tão extremos. Apesar de sua energia colossal, rastrear a origem exata dos raios cósmicos galácticos é um desafio monumental. Essas partículas carregadas viajam por milhões de anos através do espaço, e sua trajetória é constantemente desviada e curvada pelos complexos campos magnéticos que permeiam nossa galáxia e o meio intergaláctico. É como tentar descobrir de onde veio uma bola de bilhar depois que ela ricocheteou em centenas de ímãs invisíveis. A direção final não revela sua origem direta. Essa deflexão apaga sua assinatura direcional original, tornando a detecção um mistério inferencial. Essa complexidade nos leva a uma nova compreensão
os raios cósmicos não são meramente radiação aleatória. Eles são, na verdade, mensageiros cósmicos reempacotados. Essas partículas carregam a energia bruta de eventos astrofísicos extremos, como explosões estelares ou fenômenos em núcleos galácticos. No entanto, durante sua jornada através do cosmos, os campos magnéticos intergalácticos e galácticos atuam como filtros, apagando a direcionalidade original da mensagem. Paradoxalmente, essa perda de direção é parte da informação, revelando a presença e a força dos campos magnéticos que atravessaram. Assim, a busca se torna por esses mecanismos de aceleração que geram tal energia. A principal teoria para a aceleração dos raios cósmicos galácticos é o mecanismo de Fermi, ocorrendo em remanescentes de supernovas. Quando uma estrela massiva explode, ela lança uma onda de choque massiva que se propaga pelo espaço. Partículas carregadas, como prótons, são repetidamente refletidas e empurradas por essa onda de choque, ganhando uma pequena quantidade de energia a cada travessia. Os campos magnéticos turbulentos nessas regiões agem como barreiras, aprisionando as partículas e permitindo que o processo de aceleração se repita inúmeras vezes, acumulando energias extremas. A teoria da aceleração de Fermi encontra forte suporte em observações de raios gama de alta energia. Telescópios especializados, como o Fermi e o H, e segundos, detectam emissões gama provenientes de remanescentes de supernovas. Esses raios gama são subprodutos da interação de prótons acelerados com o gás e a poeira interestelar circundante. Quando os prótons colidem, eles produzem partículas instáveis chamadas pions, que rapidamente decaem, liberando raios gama. Essa detecção corrobora diretamente que as ondas de choque de supernovas são, de fato, fábricas de partículas de alta energia. Para os raios cósmicos de energia ultra-alta, que superam até mesmo as supernovas, os buracos negros supermassivos ativos, AGN nos núcleos galácticos, são os principais suspeitos. Esses objetos cósmicos monstruosos, alimentados por gás e poeira, expelem jatos de plasma em velocidades próximas à da luz, atuando como verdadeiros canhões cósmicos. A energia gravitacional massiva do buraco negro é convertida em energia cinética nesses jatos, fornecendo o impulso necessário para acelerar partículas a níveis que desafiam a imaginação. Simulações e observações de raios cósmicos de energia extrema sugerem que os AGN são cruciais para esses eventos cósmicos mais potentes. Como os raios cósmicos de alta energia não podem ser diretamente observados em sua origem, sua detecção na Terra é indireta. Quando um raio cósmico primário atinge a atmosfera terrestre, ele colide com núcleos atômicos, gerando uma cascata de partículas secundárias, conhecida como chuveiro atmosférico extenso. Essa cascata se ramifica como uma árvore de energia, produzindo bilhões de muons, elétrons e fótons que atingem a superfície. A observação desses chuveiros na superfície da Terra é a principal forma de estudar e inferir as características dos raios cósmicos ultraenergéticos. Para capturar e analisar esses chuveiros, observatórios terrestres gigantes, como o Pierre Auger na Argentina, empregam uma rede de detectores. Tanques de água registram a luz Cherenkov emitida pelas partículas secundárias que os atravessam, enquanto telescópios de fluorescência detectam a luz ultravioleta produzida quando essas partículas ionizam o nitrogênio atmosférico. A sincronização precisa dos sinais de múltiplos detectores permite aos cientistas reconstruir a energia, a composição e, com alguma incerteza, a direção aproximada do raio cósmico primário. Este esforço monumental nos permite ver o invisível. Além dos observatórios terrestres, a medição direta dos raios cósmicos é realizada por sondas espaciais e balões estratosféricos. Sondas como a Advanced Composition Explorer AC orbitam a Terra, enquanto balões como o Cosmic High Energetics (UNMAS) alcançam altitudes elevadas, antes que a atmosfera interfira significativamente.
Esses veículos transportam detectores sofisticados, muitas vezes compostos por camadas de silício e cintiladores, que identificam a carga, massa e energia das partículas. Esses dados primários são cruciais para complementar as informações terrestres, fornecendo uma visão clara da natureza das partículas antes de sua interação com o nosso planeta. Com toda essa barragem cósmica, surge uma pergunta fundamental, como a Terra e a vida nela consegue sobreviver a esse bombardeio constante. A resposta reside em um escudo invisível, mas poderoso, o campo magnético terrestre. Visualizar as linhas de campo magnético que envolvem nosso planeta é como imaginar uma bolha protetora, um sistema dinâmico que nos defende da maioria das partículas carregadas. Mas como exatamente esse escudo interage com os raios cósmicos? E qual é a sua real capacidade de nos proteger dessa ameaça contínua? O campo magnético terrestre atua como a primeira linha de defesa, defletindo e redirecionando a maioria dos raios cósmicos de baixa energia. Essas partículas são canalizadas para os polos magnéticos do planeta, onde interagem com a atmosfera, resultando nas espetaculares auroras polares, uma evidência visível dessa proteção. Para as partículas que conseguem penetrar esse campo, a atmosfera terrestre age como uma segunda camada de blindagem, filtrando e absorvendo a energia restante através de colisões com moléculas de ar. É um sistema de defesa em duas camadas, vital para a vida na superfície. Apesar da proteção natural, a exposição a raios cósmicos no espaço ainda representa uma ameaça significativa. Em células vivas, a energia de um raio cósmico pode ionizar átomos, quebrando ligações químicas e danificando o DNA. Isso aumenta o risco de câncer, degeneração neurológica e outras doenças em astronautas, especialmente em missões de longa duração. Paralelamente, em eletrônicos, essa ionização continua a causar singly event upsets, levando a erros de bit ou falhas completas em sistemas cruciais de navegação e controle, comprometendo a integridade das missões. A proteção contra raios cósmicos galácticos de alta energia expõe uma limitação crítica da blindagem passiva tradicional, como a feita de alumínio. Embora eficaz contra partículas de baixa energia, esses raios ultraenergéticos atravessam barreiras densas como balas, exigindo uma espessura de material impraticável. Para deter efetivamente a radiação mais potente, uma nave precisaria de blindagem tão massiva que seria impossível de lançar ou manobrar. A simples estratégia de adicionar mais material não apenas se torna inviável, mas, surpreendentemente, pode agravar o problema. Este é o paradoxo da blindagem. Quando um raio cósmico de alta energia colide com um núcleo atômico pesado em um material de blindagem denso, ele pode, em vez de ser absorvido, fragmentar o núcleo. Essa colisão gera uma chuva de partículas secundárias que, por sua vez, podem ser ainda mais biologicamente danosas e difíceis de conter. Em vez de resolver o problema, a blindagem passiva excessiva pode transformar uma ameaça externa em uma interna, criando um novo e mais complexo desafio. Isso exige uma reavaliação radical de como protegemos a vida no espaço. Diante do paradoxo da blindagem, a engenharia de proteção para a exploração espacial exige uma abordagem complexa e multifacetada. Não se trata apenas de adicionar mais massa, mas de desenvolver escudos inteligentes que não apenas bloqueiem, mas neutralizem ou desviem a radiação. Isso inclui a pesquisa de novos materiais com propriedades atômicas leves que minimizem a produção de radiação secundária. A superação dos raios cósmicos requer soluções inovadoras e ativas, redefinindo o que é possível em termos de segurança para astronautas e equipamentos, e tornando-se um desafio fundamental para o futuro da exploração. Felizmente, a Terra não está sozinha em sua defesa. Nosso sistema solar possui sua própria proteção natural, a heliosfera. Esta vasta bolha de plasma e campos magnéticos, gerada pelo vento solar, estende-se muito além da órbita de Plutão, atuando como a primeira linha de defesa contra os raios cósmicos galácticos.
Dados das sondas Voyager e New Horizons confirmam que a heliosfera deflete e desacelera essas partículas de alta energia antes que atinjam o sistema solar interno. É uma proteção cósmica em larga escala, mas que também possui suas próprias flutuações e vulnerabilidades. A eficácia da heliosfera, no entanto, não é constante. Ela varia significativamente com o ciclo de atividade solar de 11 anos. Durante o máximo solar, quando o Sol está mais ativo, o vento solar é mais forte, inflacionando a heliosfera e tornando-a mais densa e protetora. Consequentemente, o fluxo de raios cósmicos galácticos que alcança o interior do sistema solar diminui. No mínimo solar, o vento solar enfraquece, a heliosfera encolhe e sua capacidade de desviar as partículas galácticas diminui, expondo-nos a um fluxo maior de radiação. Para complementar a proteção natural e superar as limitações da blindagem passiva, a pesquisa se volta para a blindagem ativa. Essa tecnologia busca gerar campos magnéticos ou elétricos artificiais ao redor da nave espacial, criando uma mini-magnetosfera que desvia as partículas carregadas dos raios cósmicos. Assim como o campo magnético terrestre, essa blindagem ativa pode repelir ou defletir as partículas sem as colisões que geram radiação secundária. É uma solução tecnológica de ponta, um esforço para replicar e aprimorar as defesas naturais do universo, superando os limites físicos da proteção convencional. Além das inovações em blindagem, as estratégias de design de missão desempenham um papel crucial na mitigação dos riscos dos raios cósmicos. Isso inclui o planejamento cuidadoso de rotas de voo otimizadas para minimizar o tempo de exposição, transformando a jornada em uma verdadeira corrida contra a radiação. Astronautas também podem ser protegidos agendando viagens para períodos de máxima atividade solar, quando a heliosfera está mais robusta e oferece maior defesa contra os raios cósmicos galácticos. Esse conhecimento influencia diretamente cada decisão no planejamento e execução de futuras missões espaciais. Para os astronautas, o risco acumulado de exposição a raios cósmicos em missões de longa duração, como uma viagem a Marte, é um dos maiores obstáculos médicos. Estudos da NASA em astronautas da Estação Espacial Internacional e simulações de doses para futuras missões revelam um aumento significativo no risco de câncer, degeneração neurológica, doenças cardiovasculares e problemas de visão. A exposição contínua ao longo de meses ou anos pode levar a danos cumulativos que superam a capacidade de reparo do corpo humano, quantificando o custo humano da exploração e sublinhando a urgência de soluções eficazes. Em uma escala ainda maior, a radiação cósmica é um fator limitante fundamental para a habitabilidade de outros planetas e para a própria busca por vida extraterrestre. A comparação entre a Terra, com sua robusta magnetosfera e atmosfera densa, e Marte, sem campo magnético global e com uma atmosfera tênue, ilustra essa realidade. Marte é bombardeado por raios cósmicos sem proteção significativa, tornando a vida complexa e inviável em sua superfície. Isso significa que a busca por exoplanetas habitáveis deve incluir a avaliação de sua proteção contra raios cósmicos, não apenas a presença de água líquida. A exploração humana de longo prazo no espaço profundo exige, portanto, uma reavaliação fundamental de custos e prioridades. Cada passo mais longe da Terra aumenta exponencialmente os desafios de proteção contra os raios cósmicos, transformando a exploração em uma corrida constante contra a radiação. Isso força uma escolha estratégica: investir em proteção massiva e extremamente cara, aceitar rotas de alto risco com consequências graves para a saúde dos astronautas, ou priorizar uma inovação tecnológica radical em blindagem. Esta decisão moldará o futuro da presença humana além do nosso planeta. Em última análise, a compreensão dos raios cósmicos redefine os limites físicos da exploração humana no espaço profundo. Eles não são apenas uma curiosidade astrofísica, mas uma barreira intrínseca
que exige inovações fundamentais em proteção e medicina espacial. Sem esses avanços, o sonho de missões de longa duração e colonização extraterrestre permanece inviável. A sobrevivência no ambiente cósmico hostil se torna um ato de engenharia constante, uma demonstração da nossa capacidade de adaptar e transformar o impossível. Essa luta contínua com a radiação cósmica nos força a uma redefinição filosófica de nossa relação com o ambiente cósmico. Assim, a sonda espacial em órbita profunda continua a registrar a presença inescapável dos raios cósmicos. Essa barragem invisível, produto da mecânica cósmica de aceleração de partículas e suas interações com a matéria, impõe um desafio constante. Sua capacidade de avançar e sobreviver é intrinsecamente limitada por essa radiação cósmica. Enquanto a sonda mede seu ambiente, os efeitos da radiação cósmica definem um limiar claro, indicando o custo e a condição para cada passo adiante na nossa busca por desvendar os mistérios do universo.